distinguidos membros que constituem a mesa diretiva deste congresso, senhoras, senhores, queridas hermanas, queridos hermanos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham por intermédio da internet, nuestros votos de muita paz. Quebrando o protocolo, ruego permisso para editar a conferência sentado, porque, atendendo a recomendação médica, estou com a problemática da coluna e a postura de pé me hace mal. Contando com vuestra compreensão, iniciemos nosso razonamento. O historiador latino Marco Tito Cícero teve a oportunidade de dizer que a história é a pedra de toque que desgasta o erro e apresenta a verdade. Quando um hecho merece o conceito de la verdade, se hace um hecho histórico, indudable. E é esse pensamento que apresentaremos nossas considerações. Em aquele entonces, aproximadamente no ano 59 a.C., o Império Romano lograra conquistar todo o mundo conhecido. Se afirmava que o sol jamais desaparecia do solo romano. E o império que alcançava desde a Espanha hasta as tierras heladas de Rússia atravessava um momento político muito especial. Era necessário encontrar-se uma solução apoiada por el pueblo para fazer que Roma permaneciera como a capital do mundo. E foi exatamente isso que sucedeu. O Senado romano começou a pensar em uma solução para atender a esse território que abarcava praticamente a terra conhecida. E depois de muitas confabulações, se chegou à conclusão que o imperador, um governante, seria impossível para manter tantos pueblos, tantos conceptos, bajo a orientação de César. E se propôs criar o primeiro triunvirato, é decir, conseguir 3 pessoas que pudieran governar de partes diferentes e em perfeita união o território romano. Então, se elegeram Júlio César, que em sua postura de conquistador chegava a dizer-se um ser divino, como hijo de Eneas e de Vênus. Pero Júlio César havia sido criado no barrio de la Suburra, de classe medial, e havia recebido a melhor educação para o que constituía o clã Júlia. E de imediato se ha apontado um grande general. Era um homem portador de uma grande fortuna e, a la vez, era um comandante extraordinário. Sin embargo, não possuía hereditariedade nobre. Sin embargo, Pompeu foi invitado para seguir a César, porque Pompeu era casado com a hija de César, Cesária, que se murió del primeiro parto
quando estuvo embarazada. Estes dois homens han elegido a um outro extraordinário, Marco Licínio Crasso. E com os três, cada qual em um ponto da terra, seria possível governar ao tremendo império. O império se caracterizara pela guerra, e na parte pantanosa da bota italiana, no Latium, surgiu um pueblo constituído de criminales. Eram aqueles que, depois de herir a la justiça, buscavam manter sua liberdade em los pantanos de Latium. Posteriormente, constituindo uma tremenda muchedumbre, han raptado las Sabinas para, desta maneira, construírem o império. E por volta de 600 anos, o Império Romano sempre estuvo em guerra. Para denominar sua posição de paz, havia erigido em la capital o templo de la diosa Vitória, mientras traduziria a grandeza imperial. Sempre que o templo estivesse cerrado, Roma estava em guerra. E quando se abria o templo, é decir, que Roma se encontrava em paz. Por mais de 600 anos, solamente em 2 períodos, esse templo denunciou a paz, a chamada paz titia, que significava uma paz profunda entre as nações. E os 3 homens notáveis partiram para diferentes puestos. Júlio César para conquistar as terras egípcias, Marco Antônio para o Oriente Médio, o denominado Levante, e Crasso quedaria em Roma como administrador. O império floresce. Há uma grandiosidade incomparável de natureza histórica. Pueblo ninguno hubiera conseguido tantas condições como Roma. Pero, depois de conquistar as dinastias egípcias, César era agora não mais um faraó, senão um homem poderoso e divino. Em aquele momento, Egipto era conduzido por la faraona Cleópatra, que, por intermédio das leis ancestrales, mantinha a dominação especial. Muchacha de 15 anos era casada com seu irmão para que os dioses pudieran reencarnar-se por intermédio suyo. E quando chegou o dominante governador romano, Cleópatra se submeteu de uma maneira peculiar a las mulheres de entonces. Le conquistou a ele, e isso que, a partir desse momento, ele continuava divino e ela faraônica. Tuvieron hijo, e César começou a crer que tinha um origem divino, enfrentando o Senado de Roma e provocando todas as forças apaixonado que se encontrava. Sin embargo, era casado, e sua esposa, uma dama de primeira grandeza da dinastia de la Casa Julia, sabia de seu comportamento em Roma. Quando então, ele resolve levar Cleópatra para apresentá-la ao Senado e a seu viaje de retorno a sua pátria. A alegria do povo romano é ímpar, porque caminhar por el foro como conquistador de Ásia, de África, significava algo de extraordinário. E ele traz Cleópatra e vai explicar a Calpurnia, sua esposa, que era um fenômeno natural. Um homem dominador não poderia quedar-se sem família, sem acompanhamento feminino em las partes remotas do planeta. E esse momento
ele tinha a ideia de apresentar-se ao Senado, que era, de alguma forma, o governo do governo. E esse dia memorável, chamado los Idos de Março, quando viene e sube a escadaria do Senado de mármore, é apunhalado por seu próprio hijo, que lo abraça e que, atendendo à determinação do Senado, quita-lhe a vida. Depois do primeiro punhal que lhe aplica Brutus, outros senadores lhe clavam o punhal quase 50 vezes. E muere o homem que o mundo divinizava. Naturalmente, o triunvirato fracassou, porque Antônio, no Oriente, conseguiu conquistar Israel. E Israel foi entregado à Síria para que fosse governada como um povo submisso. Este fenômeno é peculiar. Para que se pueda entender a origem do cristianismo e, a la vez, a presença do Espírito de verdade na terra. Passados 4 anos em que o império estava sem governança, se cria um segundo triunvirato. E este segundo triunvirato é organizado por Caio Júlio César Otaviano, que era pariente próximo de César o Divino. Ele elige mais 2 pessoas para lo acompanhar. Estas 2 pessoas são indubitavelmente portadoras de uma grandiosidade moral indiscutível. Antônio e outro dedicado lutador partem para conquistar o mundo e Roma triunfa. Sin embargo, entram em luta os 3 governantes de Roma e, por uma razão quase inexplicável do ponto de vista histórico, Antônio perde uma batalha e encontra seu companheiro Octaviano. Retrocede ao Egito, se suicida, Cleópatra se suicida com ele, e então Roma agora está na mão de Caio Júlio César Otaviano, ou Otávio, como se queira. E em este momento há uma paz que nunca houve na terra. Os historiadores afirmam que se tinha a impressão que Deus hubiera descendido hacia a terra para manter este sentimento de humanidade. E na história do povo hebreu, o historiador Flávio Josefo disse que Israel estava desgregada. Há 400 anos que a boca divina não profetizava. Parecia que Israel estava condenada a uma diáspora, a uma esclavitud, conforme sucedera com Babilônia, posteriormente com Egito. A verdade é que o solo de Israel estava dominado por um homem que não era judio, que se denominara a si próprio Herodes el Grande. Herodes era um psicópata. Se hubiera casado com uma mulher precisa, Mariane, que de alguma forma contribuíra para que ele lograra o poder. E é este momento que ocorre algo de fascinante. Não há guerra em parte nenhuma. El ángel de la paz toca o clarim de la fraternidade. E este governante Otávio se sente dichoso em Roma. Quando se hace a história de Roma, se pergunta como era possível que um governante militar débil, porque era um homem fraco, padecia de uma enfermidade cruel que adquiriera em las guerras de Bitínia. Tinha o corpo coberto de chagas e tinha as carnes envoltas em ataduras. Era muito frágil a los vientos e estava sempre resfriado. Sin embargo, era portador de uma dignidade ímpar.
É neste momento que a história repite a filosofia política de Aristóteles, dizendo que um povo solamente é feliz quando educado. E quando seu governante tem dignidade. A dignidade deve vir da casa imperial. Quando os governantes são indignos, o povo não os respeita. E Roma respeitava a Otávio de uma forma brilhante, porque a esposa dele se dedicou a utilizar-se de venenos com os escravos para poder libertar-se de los inimigos políticos. E quando ele supo de esta condição anárquica da imperatriz, la expulsou do tálamo conjugal, da cama, la obrigou a continuar no palácio, sem ter a presença do marido. E este era um exemplo para que se compreendera que a dignidade está por cima de todos e não alguns por cima da lei. Posteriormente, uma nieta de Otávio se entregou à dissolução das costumbres e Otávio, com a mão nobre, la expulsou de Roma para a isla de Pandatária, em Grécia. Otávio observava que naquele momento Roma estava llena de poetas, de artistas, de filósofos, de escultores. Não estavam com os vencedores de guerras, não estavam reencarnados então Aníbal de Cartago, Alejandro Magno, o grande conquistador, não estavam Cipião el Africano, pero estava Salustio, Mecenas, os grandes poetas da humanidade. O próprio Júlio César havia deixado um legado cultural denominado Las Quatro Edades. Havia escrito um poema intitulado El Rubicón, a vitória dele ao atravessar este rio. E um pensamento de César, hasta hoje, é repetido: Vini, venceti et conquistate. Estuve presente, acompanhei e conquistei. Era o exemplo máximo. E Otávio, não poucas vezes, no foro, começava a chorar de público em seu extraordinário momento quando o poeta se levantava e ali, da atriz, tendrá a oportunidade de atril, tendrá a oportunidade de dizer: ó sol maravilhoso e fecundo, que em tu passar pela terra não veas nada que se compare a Roma. O imperador se comovia, porque ele conseguia apaziguar o mundo. E os historiadores perguntam: o que houve? Por que este câmbio? É o povo militar, porque naquele momento as forças divinas da espiritualidade preparavam o noviazgo de Jesus com a humanidade. É este período que uma noite tranquila e fria de abril, e nos montes de Betlehem de Judá nasce Jesus, é o extraordinário pacificador da humanidade. É que naquele momento a terra recebe o ser mais formidando e extraordinário que o pensamento pueda conceber. Em uma gruta de calcário vem um ninho que é o rei da humanidade, predicar as enseñanças de amor e cambiar a estrutura da realidade. Posteriormente, 19 siglos depois, Ernesto Renan, o grande patriarca da cultura francesa, imortal por a Academia de França, tendrá a oportunidade de dizer que Jesus é tão grande, que não cupo na história. Sua cuna dividiu a história antes e depois dele. Este homem singular será depois apresentado por la grande psiquiatra de ordem alemã. Esta mulher notável
dizendo que Jesus era tão especial que se hizo o psicoterapeuta mais extraordinário da história do mundo. E essa doutora, basando seus conhecimentos na doutrina do Evangelho, ha apresentado uma nova terapia no século XX, a terapia do amor como solução para os problemas que dizem respeito à emoção da criatura humana. Jesus nasce e cambia a história da humanidade. Não é necessário dizer que este homem, agora niño, sale com seus padres de Betlehem, porque a tradição dizia que o Messias tinha que nascer na casa de David e parte de aí para uma parte remota de Israel, a Galileia. La Galilea é uma parte dúlcida, beija, de clima suave para o Oriente Médio. Allí, a 110 quilômetros, em uma aldeia chica, Nazaré, vai viver esse ninho que irá cambiar a história da humanidade. Por 12 anos, ele permanece como ninho qualquer, e a gente que o vê com uma mulher jovem de 30 anos aproximadamente, ele tinha 12 ou 14, jamais poderá pensar que ali, em aquela pequena aldeia, estará o homem que irá cambiar o pensamento histórico, filosófico, antropológico, moral da humanidade. É por ello que então sucede o conhecimento de sua presença em um templo, porque para os judíos, os 12 anos constituem o momento de apresentação ao templo de Salomão de la divinidade. E há este momento que nos fascina, quando ele é encontrado dialogando com os rabinos, um muchachito que perturba a consciência rabínica, uma das mais notáveis da humanidade. Retorna ao anonimato em Nazaré. Seu padre se dedicava à labor de carpinteiro e de outras profissões, como sempre os judeus aprendem desde muito pequenos. E então, subitamente, por volta do ano 28 de nossa história, ou 32, os dados históricos cambiam. Estará ele em um sábado, o Shabbat, e na sinagoga, quando subitamente se acerca del atril da oratória e tomando de um pergaminho começa a ler-lo. E depois, dominado por uma força estranha, seu rosto esplende de luz e sua voz, como uma canção, habla de la grandiosidade de Deus. O público está deslumbrado. Não é este o hijo de José e de Miriam que nós conhecemos? E ele disse: mi reino não é deste mundo. Eu venho em nome de Deus para anunciar uma nova era para a humanidade. Aqueles que têm ouvidos, que oigam. Aqueles que sentem, que experimentem o prazer de uma era nova. E então, no público se levanta o psicópata e começa a dizer: Jesus de Nazaré, nós outros sabemos quem tu eres. E ele lo mira e diz: cállate, porque todavía não é chegado o meu momento. Era a revelação divina. Agora, quando este Jesus sintoniza com o pensamento crístico, para aqueles que não estão informados de las doutrinas espirituais de la teologia, quer dizer que em Israel, quando alguém alcança o patamar sublime de la inteligência, perde seu nome e passa a ser um Messias, um Cristo de Deus. Entre os indianos, o indivíduo que alcança esse estado psicológico luminoso é denominado Buda. Sabedoria, aquele que ha conseguido Siddhartha Gautama, quando ele se iluminou, barro de um árvore Bodhya, ele se hizo um Buda, e a personalidade é sua,
dio lugar al hombre que domina el pensamiento. Jesús, como el Cristo de Dios, en este momento ya no es más el hijo de José y de Miriam, es el hijo excelente de Dios, como nosotros, que también lo somos, un poquito retrasado para no decir mucho, pero también de la divinidad que está dentro nuestro. Por esta razón, el esoterismo pide para que hagamos un viaje hacia adentro para desarrollar el Cristo interno, la iluminación. Es el momento en que libertamos el Cristo interior para que hable por nuestra boca como si fuéramos seres divinales. Es este momento en que la tierra tembla y Jesucristo aparece en las playas hermosas de Cafarnaum. Cafarnaum es una ciudad modesta, es una ciudad de pescadores, es una ciudad de negociantes, es una ciudad pobre, está abajo del nivel del mar 200 metros. Y allí hay uno de los momentos más lindos de la geografía terrestre. Viene una vertente de la montaña, un córrego que se hace fuerte, que se transforma en un río y que compone en un hueco tremendo de la tierra, 400 metros de profundidad, el mar, llamado Lago de Genesaret, o Mar de la Galilea. Es allí delante de este mar que tiene un volumen de agua un poco reducido para nuestros padrones de mares, como este mar Mediterráneo, extraordinario. El mar de Galilea es un lago, es chico, pero era profundamente piscoso. Se podría allí arrancar el pan diario, los peces. E de acordo com Scholem Asch, historiador hebreu, havia em aquele entonces aproximadamente 2.000 barcas de pescadores. É este lugar que parece um mar espejo, que o cielo azul, um cielo grego azul turquesa, reflete sua claridade e que ele começa a mais extraordinária filosofia do amor. Porque toda a doutrina de Jesus está reduzida a 2 ensinamentos: amar los unos a los otros. Primero a Dios, después al prójimo, pero com a mesma força que uno se ama a si mesmo. Porque aquele que não se ama, a nadie lo ama. Então, é o primeiro mandamento. E o segundo, não hacer a outro lo que no desea que outrem le haga a ele. 2 vertentes que componem uma filosofia que cambia a terra. Que hicimos de Jesus? Lo matamos. Como sempre hemos assassinado a los profetas, aqueles que constituem os padres do conhecimento. Que hicimos a Sócrates? Lo mandamos a la cárcel, depois lo matamos. Que hemos hecho, por exemplo, de los genios de la humanidad. Aún hoy, quando alguém se apresenta como Albert Einstein, em 1905, para ditar a lei de la gravidade, o que sucede? Colocamos em ele epítetos negativos. És um louco, és um psicópata. Como dizia Friedrich Nietzsche, toda ideia nova produz 3 reações na cultura. Primeiro, é negada, é tremendamente negada. Depois, é levada ao ridículo, porque ridiculizam aqueles que são ridículos em si próprios. E terceiro, é aceitada, porque a verdade tem que manter-se, sem importar-se com o povo. Ela será combatida, será ridiculizada, será aceitada. Era a palavra de Nietzsche, que ha sofrido isso na carne, este filósofo alemão negativista, perturbado, portador de transtornos mentais e um gênio da filosofia humana. Assim, a doutrina que ele apresenta é especial, porque a humanidade havia estabelecido que forte é aquele que vence ao outro. Não, não. Para vencer a outro, basta ser covarde. Uma calúnia, uma infâmia, uma arma branca ou uma pistola
vencemos a outro. O verdadeiro herói é que se vence a si mesmo, que domina as malas inclinações, que tem tendência de fazer o mal e fazer o bem, que sobrepõe em seus sentimentos animales primitivos as manifestações dúlcidas de la fraternidade, poder entender a los demás, e quando isso aconteça, o mundo será de regeneração e não mais de pruebas e expiações. Matamos a Jesus, pero ele ha vuelto para demonstrar que a muerte nada mais é que uma ilusão de nossos sentidos. A ciência de entonces dijo milagro, porque depois de muerto ha retornado. Não é milagro, é um fenômeno natural, porque a vida é inextinguível, é indestrutível. Desde que foi criado, algo jamás desaparece. Encontramos isso na filosofia. Todo se transforma na química, todo cambia desde a parte inicial. E depois dele, que retorna para demonstrar a imortalidade da alma, pessoas fascinadas com este homem sublime de Nazaré seguem suas enseñanças. E o Império Romano, dominador, agora bajo a ditadura de Nerón, trabalha para destruir esta semilla de vida, como hoje trabalha o materialismo para destruir qualquer manifestação espiritualista. Porque ao materialismo lhe interessam as paixões, a indignidade humana, descender a los pantanos da miséria. Al espiritualismo, subir la montanha de la sublimación, galgar a las alturas, encontrar el Dios de afuera, que irá armonizar-se com el Dios de adentro. Como dijo el psiquiatra suíço, encontrar el self com a divinidade, manter este estado luminoso, psicologicamente de paz interior, em que el ego tem que encontrar o self em puente de harmonia. Como dijo Jesus, como dijo depois Pablo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Como dijo Madre Teresa de Calcuta, amar até doler. Como dijo Francisco Cândido Xavier, eu não sou nada. Eu sou um secretário de los espíritos que se utilizam de mim para su labor. Pasteur, o padre da microbiologia, havia dito: eu não sou nada, eu sou alguém que está em caceria de los micróbios, nada mais. Então, Jesus consegue atrair mais de 1 milhão de pessoas que irão ser sacrificadas desde o ano 58 de Nerón, depois do incêndio de Roma, até o ano 221, quando o último imperador abandona a persecução a los cristianos. E no dia 13 de junho do ano 313, quando se hace imperador Constantino, depois da luta no rio Tíbere, no puente Milvia, em contra de seu inimigo, ele firma um documento que é uma declaração que a partir desse entonces o cristianismo não será mais perseguido em Roma. Os cristianos agora são cidadãos de Roma, pero o imperador é o jefe da doutrina e é o jefe da vida civil. É o momento em que o pensamento cristiano sofre sua primeira adulteração. Porque aqueles que eram perseguidos passam a ser perseguidores. Aqueles que permanecem no politeísmo são perseguidos por estes que são monoteístas. Os templos de Júpiter, de Apolo, de Vênus, de Vesta, são transformados em catedrais. O bronze de Júpiter Capitolino foi puesto a derreter-se. E hoje, quando chegamos à igreja de São Pedro em Roma, à la derecha, há uma estátua de São Pedro com o bronze que perteneceu a Júpiter Capitolino.
Paramos de ser este sentimento cristiano puro para ser um sentimento de orgulho, de adoração de estátuas, de proclamação de dogmas, e a mensagem de Jesus foi adulterado. Posteriormente, parte de aqui de Espanha, graças a um militar fracassado, a ordem do jesuitismo, que vai destruir praticamente as doutrinas e a filosofia indígena de los novos países conquistados. Eu me recuerdo que he visitado em Colômbia uma catedral de La Salle. Esta catedral tem uma história muito bella. Quando ali chegaram os jesuítas para imponer a doutrina de Cristo, retuvieron 10.000 indígenas en la catedral, cerraron la puerta y los mataron, porque ellos eram paganos. Deus mío, como poderiam ser outra coisa se não havia nada? Eram indígenas. Em Brasil, dizimamos mais de 10 milhões de indígenas. Destruímos sua cultura, suas lições, em nome de Jesus, para imponer um Deus branco a seus deuses anímicos, a aqueles que pertenciam ao sikhismo, e resultou em doutrinas tremendamente salvajes, como a hechicería, outras denominações, haciendo que estes pueblos que têm direito a suas convicções, porque Jesus jamais impuso, sempre expuso, ao revés de imponer, explicava. A doutrina de Jesus é de amor, não é de imposição. Por isso que não é uma doutrina fácil. Ser cristiano é bello, mas é muito difícil, porque é uma coisa simples. E nós outros gostamos das coisas complicadas. Quando damos uma explicação sencilla, a pessoa não crê. Quando damos uma explicação muito enrodilhada, com muitas palavras que nadie sabe o que é, dizemos, e nos quedamos como intelectuais de cultura, seleção de Eurípides. Então, aconteceu isso, e posteriormente vêm as lamentáveis guerras, denominadas cruzadas, em que o Papa necessita de plata e manda que Pedro, el eremita, salga por Europa proclamando a necessidade de libertar a sepultura de Jesus, uma sepultura vazia, pedras e pedras, onde ele estuvo. Eu estou em toda parte. Donde me evocardes, aí estarei com vosotros. E vêm as cruzadas lamentáveis. Saladino, quando encontra Francisco de Assis, o homem cristiano, lhe disse, vete, Francisco, dile ao Papa que me mande uno como tu, e nel Ocidente permanezcas tu, ensinando o amor e tendremos a paz. Pero o Papa preferiu a guerra, e hasta hoy, muçulmanes e cristianos, estamos em luta. Hasta hoje, Oriente e Ocidente, por mais fraternal, civilizado e ética, tem sua própria ética e suas próprias idiosincrásias. Pero Jesus sabia de nossas misérias. Pode haver nada pior que a Inquisição, Galileu que diga, porque demonstrou que a Terra era não o centro do sistema solar, sino um astro que girava em volta do Sol, foi condenado. Solo não o mataram, porque era anciano, tinha 80 anos, era viejito em aquele entonces, porque agora 90 anos não é vejez, é juventude. Então, o pobrecito tinha solamente 80 anos e teve que quedar-se na cárcel e negar, e dizer que a terra era fija. Então, obrigado, a terra é fija. Sim, pero como era rebelde, como todo italiano, dijo de ponta e pé se mueve, e por si mesma se mueve. Por el crime de haver aberto o conhecimento, foi vítima da Santa Inquisição. Para termos uma ideia, no sul de França, a Inquisição matou mais gente que as guerras de 30 anos entre persas e gregos. 30 anos de guerra. A Inquisição matou suavemente,
para apoderarse de los bienes de las criaturas humanas. E hasta hace pouco tempo em Espanha, onde tuvimos o Auto de Fé em Barcelona, em 9 de outubro de 1861, percebimos os cátaros, uma doutrina extraordinária, os cátaros perseguidos hasta o século XIX por el crime de crer de uma forma diferente. Não era este Jesus? E ele sabia, dijo, eu me iré, pero não os deixarei huérfanos. Eu mandarei a alguém que pueda repetir mis lecciones, alguém que pueda estar com vosotros e profundizar mis conhecimentos. É um momento, a hora de ignorância. Eu mandarei o Espírito da verdade. E este Espírito da verdade, que são as vozes do mais allá, do cielo, descerão na terra e cambiarão tanto. As humanas criaturas. Vamos fazer um pouquinho de história teológica. E no Evangelho de Jesus, há um momento quando Jesus é visitado por um doutor da lei, Nicodemos, rabino, personagem das leis civis, religiosas e de Estado. E este doutor sente que o maestro tem algo de extraordinário, se comove e narra Juan Evangelista, quando ele pergunta, Senhor, que é necessário hacer-se para entrar no reino de los cielos? E Jesus lhe disse, tranquilamente, em verdade o digo, é necessário nascer de novo. El anciano se choca, como? Como nascer de novo? Como um homem pode volver ao ventre de outra mulher para nascer de novo? Isso não é possível. O maestro sonreí de la ignorância de Nicodemos e diz, é necessário nascer da água e nascer do Espírito. O vento vem e não sabemos de onde vem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Que hicieron as religiões? Que nascer de novo é receber o bautismo praticado por Juan, o primo de Jesus, Juan Bautista. Nascer da água, receber o bautismo, limpiar-se do pecado original. Qual? O pecado de Eva. Qual Eva? Não houve Eva. Essa é uma leyenda. Não está na Bíblia, é outra leyenda. Porque a Bíblia diz coisas que pertencem a los fenômenos do pensamento ancestral, que Deus construiu o universo em pouco tempo, em 6.000 e pouco. A Índia já tem mais de 8.000 anos de la fecha que a Bíblia afirma que Deus criou o planeta. Me permito narrar, porque é tão curioso, que Deus disse que se haga a luz, e se hizo a luz. E este foi o primeiro dia. E o segundo, é o terceiro dia que hagam os astros. Alguma coisa está errada. Como pudo haver luz antes de haver astro? Então, a ordem seria que hajam os astros, para depois que haga a luz. Pero as pessoas me dizem, não, Divaldo, a Bíblia não mente. Não mente. É simbólico, é arquetipo, é um arquetipo de los antigos babilônios. Moisés esteve no Egito e estudou os mistérios. Quais eram os mistérios? O esoterismo. O que é o esoterismo? É o conhecimento de pessoas iniciáticas. E então, depois que Deus hizo todo, Deus hizo o homem, Adão, é decir, hecho del barro. Pero não é este barro, pegou o barro e hizo um muñeco e depois le soplou em las narinas e nasceu um homem. 300.000 milhões de células. Las neuronas cerebrales, 100.000 milhões de células especiais. Todo este organismo, nossas venas, nossas artérias, midem 150.000 quilômetros de venas, de artérias. Nossos riñones têm 105 quilômetros de tamanho, de comprimento. Como isto pode o barro transformar-se
e esta matéria extraordinária. La sangre, em cada segundo muerem 30 milhões de glóbulos rojos, hemácias, e nasce em la médula de hueso 30 milhões que substituem. Esto es la vida pulsante. La naturaleza gastou 2.000 milhões de anos, dice la ciencia de la antropología. Então, herdamos isso. E Allan Kardec, que vendrá depois, irá demonstrar em el Gênesis que estes dias não eram dias de 24 horas, eram eras. É muito natural dizer, em dias antigos, em eras passadas. Pero há pessoas que supõem foi lunes, martes, miércoles, viernes e etc. Não, não, eras. E vemos, e então Deus, isso é o homem. E o homem, Adão, hecho de barro, se quedou triste. E Deus disse, pobrecito, tenho que poner-lhe uma companheira. Deus era um pouquinho malicioso, porque poderia dizer, vou poner-lhe um companheiro, porque pensou em companheira. E então Deus puso a dormir e lhe quitou uma costilla. Las mujeres tienen que depender del hombre. Es una costilla del hombre. Y entonces de una costilla Dios hizo la mujer, que no parece nada con una costilla. Al contrario. Y entonces le dio el nombre de Eva. Es tan ridículo. Eu tenho um amigo materialista e um dia eu abordei a origem à luz da antropologia e falei a história como está na Bíblia. Eu sou ex-católico e já leio a Bíblia umas 100 vezes, a Bíblia de portada a portada, tapa a tapa. Então, Deus lhe mirou e disse, tenéis todo o paraíso, menos deste árvore. Aqui não podeis alimentar-os de nada. E eu me dou conta que Deus era sádico, porque quando proibimos, não há quem suporte proibição. Se dissera, pode comer todos os frutos, não lo queriam. Queriam outro, porque nós outros somos rebeldes. E então, desse árvore, que se chama el árbol de sabedoria, é, portanto, um arquetipo, não é na realidade. Aparece uma serpiente, que era o demônio, disfarçado de serpente, e le habla a Eva. E aquele entonces, as serpientes hablavam, Eva, experimenta deste fruto. Não, Deus proibiu. Eva, não seas tonta, experimenta. Não, Deus proibiu. Então a serpiente diz, come a manzana adelgaça. Então ela comeu, porque aquele que come manzana adelgaça, ela comeu. Hasta hoje quem quer adelgaçar-se que come manzana e mantém. E então, quando se miraram, estavam desnudos, estavam sem roupa. Não é possível que creamos isto. Perdone. Não é uma crítica, não é uma ironia, é uma análise jovial. E então, se perceberam a nudez, é decir, tiveram conhecimento do corpo. Isto é muito bem explicado por el esoterismo. É o conhecimento da verdade. Então, nos dispe quando sabemos a verdade. Buscar a verdade e a verdade os libertará. E então, tiveram 2 filhos, varones, Caim e Abel. Mira que lindo, el bien e el mal. Caim era malo. Abel era bueno, era ingenuo. Que culpa tinha Caim de ser malo? Deus não hizo malo, nasceu malo. Todo o que Caim hacía, Deus não lhe gostava. Todo o que Abel hacía, Deus dizia, oh, Abelito, que fantástico. E Caim se foi ponendo rabioso, como Deus me ponia. Imagina, Deus não gostar de mim? É um absurdo. E um dia Caim, com rabia, le matou a Abel. E le hizo muito bem, porque Abel era privilegiado e ele não era nada. E então, Deus lhe apareceu com rabia. Se Deus tem rabia, quanto mais eu? É um absurdo da perfeição. É máximo. É o poder do pensamento cósmico. Não és um ser humano para ter rabia como eu. E então, Deus lhe parece a Caim e disse, maldito, onde está tu hermano? E lhe puse na testa o nome de criminal, para que nadie lhe matasse a ele.
Tonteria, não havia nadie. Solamente o padre, a madre e ele. E ele então saiu de ali e foi para as terras de Colbe, onde se casou. Com quem? La macaca, la mona. E então, por isso que pertenecemos ao reino de los monos. Estou solamente propondo um razonamento. Digamos que sim, eu creio. E Deus se aburriu depois, mandou dilúvio, matou a todos, à exceção de Noé, sua mulher e seus 3 filhos. E 40 dias choveu e inundou toda a terra. Impossível. E no norte do Brasil, chove no 40 dias todo o ano. E no Amazonas, todo o ano. Em Pará, Belém, nós decimos, te encontro depois da chuva, porque é tropical, todos os dias, às 14 horas, chove. Todos os dias. É como relógio. Então, depois da chuva, nos encontramos. E não tinha alagamento. Em Rio de Janeiro, há alagamento. Em São Paulo, por muito asfalto. Pero allá, não. Pero digamos que sim, que aconteceu. E Deus lhe disse a Moisés, a Noé, prepara uma barca e põe um casal de todos os animais da terra. E ele construiu com os 3 filhos uma barca gigantesca para pôr, por exemplo, as serpientes de mi terra, que vieram tranquilamente desde Salvador, Bahia, hasta o Oriente. E vieram os leões, as tortugas, as girafas, e todos. E ele foi entrar, e todos se quedaram arrumaditos em uma galeria adentro. E se vedou todo, e choveu. 40 dias depois, suelta uma paloma, e a paloma se muere. 3 dias depois, solta outra paloma, que volta com um ramo verde. Em 3 dias, um ramo verde. Tienen el pico, então se abre e reconstruem a humanidade. Com quem? El hijo com a madre. La madre com os chicos, para recomponer a humanidade diferente como somos. Pero la teoria antropológica, hablando de la evolução, la primeira forma de vida é este ser molecular, de la intimidade das águas. Quando nós vemos um feto, ele passa por todas as formas, desde a primitiva presença de um vírus, hasta este ser que somos nós e que duramos já 2.000 milhões de anos para chegarmos hasta aqui. E não paramos, continuamos evolucionando. Nossa cola se transforma no apêndice. Periodicamente inflama e hacemos uma apendicectomia. Pero também nós, a hora que sucede, já temos um 6º sentido. No mais somos homo sapiens sapiens. Agora somos homens virtuais. Já conseguimos pensar de maneira virtual. Eu tomo deste aparelho e outros mais pequenos e me comunico agora com meu povo. Em Salvador, 13.000 quilômetros em tempo real. E puedo fazer de minha vida o cosmo que está delante mío. Então, o que sucede? A humanidade chega ao século XIX e há uma revolução cultural. Houve a Revolução Francesa de 1789, a caída dos padrões religiosos, o materialismo. A Revolução Francesa proclama o materialismo, liberdade, igualdade. Sim, pero não creencia em Deus. Deus ha muerto no dia 5 de novembro de 1792, na Catedral de Notre Dame, em um discurso realizado por um revolucionário. Deus morreu. Mais tarde, Nietzsche diria o mesmo: Deus está morto. E assim hablaba Zaratustra, sua obra magistral. Pero viene, em este momento, o Espírito de verdade. Começa na terra uma revolução.
E quando o professor Rivaio vai à residência de Madame Prenderson para mirar as mesas que cambiam de posição, que apresentam sonidos, e ele pergunta como é possível uma mesa que não tem nervios nem cérebro pensar, e a mesita lhe contesta por señales, não é a mesa que pensa, somos nós as almas de los hombres que hemos vivido na terra. Começa a chegar o Consolador que Jesus prometeu. Juan 14, 16, 17, 26, no Evangelho. E Allan Kardec ia apresentar, depois de duas obras fundamentais, o Livro de los Espíritos, um tratado de filosofia, o Livro de los Médiuns, um tratado de ciência, o Gênesis, outro de ciência, o céu e o inferno, outro de moral ético-religioso. Então, quando apresenta o Evangelho, em 1864, ali está, vengo, como antigamente, e aqui estava presente, para observar a los hijos descarrilhados de Israel. Era Jesus de retorno, repetindo para nós outras suas lições. Chega o Espiritismo. E Allan Kardec, o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o maestro, o filósofo, o filólogo. Ali está Allan Kardec que disse para ideias novas, palavras novas. E propõe a palavra Espiritismo, ou terceira revelação judaico-cristiana. A primeira revelação, Moisés, que nos habla de um Deus único e que nos oferece a lei sintética de los 10 mandamentos. Depois, Jesus, que nos habla de la lei de amor. Terceiro, Allan Kardec, que nos habla de la reencarnação. E está maravilhoso. E no capítulo número 6, na página 148, quando está escrito no Evangelho, o Cristo Consolador, vengo para consolá-los, para matar os sentimentos antigos de sofrimento. E solamente o Espiritismo conseguiu matar a la muerte. E no dia que eu descobri que a muerte muriera, me vino uma alegria imensa, porque eu tinha muito medo de morir-me, porque eu tinha ideias materialistas, era católico, e pero não acreditava. Teria medo de ser condenado e me fazia católico. Hasta um dia que me volvi hacia Deus e lhe disse, tu não existes. Porque eu era médium, veia os espíritos e me cura, me dizia, eles são o demônio que te vem buscar. E eu disse, como é possível? Com tanta gente no mundo, ha elegido a mim. Por que a mim? Ora, e eu orava, produje calo em minhas rodilhas, delante do altar do Espírito Santo, que é a chama mantenida sempre prendida nas igrejas. E quanto mais eu orava, mais demônios me apresentavam. Era uma paradoxa. Então, um dia eu lhe disse, mire, se tu que eres Deus, não te puedes com Satanás, como pensas que eu vou poder? Então, tudo isso é uma mentira. E eu sou um psicópata. Muito simples. Tenho um delírio mental e lo mais é imaginação. Da forma que eu imagino que vejo o que não vejo, e me quedei tão feliz de ser materialista. Pero os obsessores me diziam, não somos tua imaginação, somos tu inimigos de outra vida. E me narraram uma história que aconteceu em 1556. E aquela oportunidade me contaram uma história, e um deles me disse, eu fui tua vítima, e agora estou cobrando-te, miserável. Digo, ai, Deus mío, 400 anos e não me perdonou, não. A hora que é o momento de cobrar as deudas. Eu disse, Deus mío, eu creio, hein? Dá-me uma outra oportunidade, porque delante deste pavor, eu creria em qualquer coisa. E então encontrei o Espiritismo, a doutrina da imortalidade da alma. Divaldo, nada se muere. Muere mi madre, el ser que jamás olvidaré, a que mais amei hasta hace pouco tempo.
Se muere e quando estou ditando na charla se me apresenta, he vuelto, sus dos ojos verdes que brilham, su traje que yo le he presenteado, le di tejido. Minha irmã le hizo un vestido fantástico e ela dijo, para vestirme quando esté muerta e para llevar comigo. E vuelve com este vestido, me abraça e me diz, hijo, nadie se muere, aqui estão tu papá, tus hermanos. Dile a esta gente que a imortalidade é uma bendição de Deus. Que alegria que eu senti em esse momento e hasta hoje, quando me recuerdo que estou com 91 anos. É muito tempo, hein? 91 anos. E a pessoa me disse, Pedro Divaldo, não te mueres, hein? Digo, não, sou um bebê, aún quero mais. E muitos amigos dizem, Divaldo, não te mueres, nem vou morir-me. Se tu estás com prisa que me muera, muere-te em meu lugar. Eu te agradeço. Então vem o Espírito de verdade, como um exército que descende do cielo ao comando de um general, para dizer-nos da grandeza da vida. É extraordinário porque não é um hecho que não se pode provar, se pode provar no laboratório. Quando Jesus lhe disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo, nascer de água. Sim, nós nascemos de água. El espermatozoide é uma gotita de água, o óvulo é outra gotita de água. Quando a célula, o espermatozoide e a célula ovo se unem em uma célula básica, é uma gotita de água com um envoltório delicado que se acopla no útero, onde sai líquido amniótico, água. E então vai esta água condensando-se. E na idade adulta temos 68% de água, 31% de sales minerais e uma substância desconhecida. Nascer de novo é reencarnar-se. É tomar dessa gotita de água e tomar forma, tomar vida. O Espírito vem por intermédio do Espírito de verdade. Kardec um dia lhe pergunta, quem eres tu? Para ti, eu sou a verdade. Era Jesus Cristo. Jesus Cristo na segunda volta, que chega na terra para construir uma humanidade nova. Nós somos esta humanidade invitada a cambiar a terra, a transformar o mundo, a fazer que as criaturas despiertem para o sentido profundo da vida. É por ello que desde há 25 anos se celebra em tierras de Espanha congressos para que podamos debater, para que podamos informar, para que podamos ampliar os horizontes do pensamento e nós tenhamos esta energia de Hércules para suportar as dificuldades inerentes ao corpo físico, inerentes a nossos erros e equivocações de esta existência, porque todos nós temos equivocações de esta existência e de outras que nos precederam. E então, quantos milagres há operado em miles de vidas. Kardec estava um dia muito desgostado. Havia 10 anos que publicara o Livro dos Espíritos. E havia 10 anos que sofria, porque toda ideia nova é perseguida. E ele vivia no Passage Santana, em Paris, cerca da ópera. Estava ele na ventana, mirando o passilho, quando Madame Allan Kardec, Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, lhe apresentou um paquete, que estava envolto em papel branco de seda. Ela sabia que ele adorava a correspondência, como qualquer de nós outros. Ele abriu e ele viu um livro. Estava o livro dos Espíritos. Era o livro dos Espíritos, pero escrito em ouro, em la portada. Curiosamente abriu e caiu na carta. Então, ele tomou da carta e começou a ler. Senhor Allan Kardec, você não me conhece, pero eu conosco a você. Quero contar-lhe um pouco da minha vida. Eu vim de residir em Paris,
pero sou do interior de França. E chegando a Paris, como tipógrafo, me apaixonei por uma senhorita. A senhorita Marie. Nos apaixonamos, nos casamos, e eu trabalhava na tipografia, e fui infinitamente feliz com minha esposa, jovem, bela. Subitamente, a peste branca, a tuberculose, la venceu e ela morreu. Algo se passou em mim, a perdida desse ser a quem tanto amo, hiriu minha alma e me desesperei. Comecei a usar alcoólicos e perdi o emprego. Então, um dia, há pouco, he resuelto suicidar-me. Me dirigi ao Puente Marie, sobre o rio Sena. Era noite. A água do rio estava helada. Eu não sei nadar. Um salto e solamente. E tudo desapareceria. Em este momento me preparei, puse a mão na mureta e quando ia saltar, algo escorregou. E quando mirei ao suelo, por la lamparina pública, era este livro. Surpreendido, tomei o livro e lo abri. Casualmente, e leí o seguinte: não há morte. Quando alguém muere violentamente por suicídio, se perturba. E a perturbação dura semanas, meses, hasta anos. Eu estou em choque. Corri a minha casa e comecei a ler, a ler. Quando terminei de ler, no dia seguinte, eu era outra pessoa. Porque dizia que a vida continuava. Será que minha Marie estava viva? Será que foi ela que me inspirou a tocar este livro que estava ali? Então, lo mirei mais detenidamente e na primeira página estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Espero que ele seja útil. E estava escrito J. Perrier. Então, eu pus abaixo, me salvou também a vida minha. E aí está meu nome. Como sou tipógrafo, preparei, lo enquadernei, volvi a trabalhar e quero agradecer-lhe, senhor Allan Kardec, por essa obra fantástica que salva milhões. Allan Kardec mirou o livro, pôs a mão na cabeça e continuou trabalhando hasta morir-se de cansaço. A los 65 anos de idade, mientras su guia espiritual e é o médico que o atendia na terra, que dizia, necessita repouso. Ele sabia que tinha pressa de deixar a doutrina do Consolador lista para salvar a humanidade. E se desencarnou no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade. E nos legou o Espírito de Verdade, que são as 5 obras, a base, o livro de los Espíritos, 119 inquietudes, perguntas, contestações, comentários, habla de todo o conhecimento filosófico. Depois, o livro de los Médios, que não foi ultrapassado hasta hoje. Vosotros me perdoneis. Eu he leído muito para a psicologia, que surgiu em 1932, com um matrimônio de psicólogos em uma universidade dos Estados Unidos. He leído psicotrônica, a doutrina que vino depois, psicobiofísica, e agora he observado, por exemplo, os fenômenos materiais, os trabalhos de um sueco extraordinário que conseguiu gravar as vozes imortais em cinta, posteriormente nas gravações em televisão. E nadie logrou escrever nada igual ao livro de los Médios. Todos han utilizado da definição de Kardec, aqueles que são médiuns, conscientes e inconscientes, ou intelectuais e materiais, utilizaram-se a partir do padre da fisiologia humana, Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia. A doutrina espírita é um tratado de ciência que prueba todo aquilo que informa. E a consolação espiritual. Um dia, era eu muito jovem e estava em um trem, viajava, ia visitar uma psicópata, suponhando que era louca e era obsessada. E quando retornávamos, eu tive um sonho
um sonho devastador. E me dormi, me senti fora do corpo, tinha 18 anos, não entendia de nada, e estava, me veia no trem, o trem correndo, meu amigo ao lado mio, que tentava despertar-me, e subitamente visto uma área enorme, centenares de ninhos, de criaturas, correndo, e um anciano. Esse anciano estava de espaldas. Eu me acerquei, e quando ele se volviu, era eu, viejo, de cabelos blancos. Os meus não quedaram blancos porque não os deixo. E então, ali estava o viejito, e dizia a voz: tu tienes que dedicarte a la educación de vidas, a la educación moral, a la educación transcendental. E eu me despertei e disse: Nilson, tuve uma pesadilha. E le narré. Nasceu aí a Mansão del Camino, que já atendeu a 130.000 pessoas, mais de 25.000 niños que se hicieron cidadãos, graças ao Espírito de verdade, porque compreendi que a vida tem um sentido servir. Quem não está preparado para servir não ha logrado madurez espiritual. Deixei de ser el niño herido de la psicología para ser un hombre madurado. En todos estos años, después de percorrer un tercio del mundo, bajo la inspiración de estos espíritus, sin tener amigos ricos, sin ser rico, conducido por las voces, vete, como llegué a España, casualmente, y una voz me pidió para que aquí llamara a una doctora, que era terapeuta, que ela sabia, no período de Franco, ela sabia onde estavam os espíritas que trabalhavam nas catacumbas, a las escondidas. Em Portugal, idem, e na Inglaterra, idem. E assim por diante. Então, nós outros somos invitados por el Espírito de verdade a cambiar o mundo. Pero lo cambiaremos quando nós cambiarmos a nós mesmos. Quando nós outros adquirirmos este estado de paz, iremos transmitir a paz, iremos invitar o mundo para ser melhor. E este é fácil. Bastam duas condições: amar e servir, solamente. E com isto, os espíritos superiores que estão agora com nós outros e estarão em este congresso, nos invitarão a agradecer a Deus todo o que nos ha brindado, que nos ha regalado hasta hoje. E na apertura deste congresso, gostaria de transmitir um mensagem de esperança, de amor. O dolor não é punição divina, é uma experiência evolutiva. O sofrimento não é castigo. Deus não castiga, Deus não perdona. Deus ama. E quem ama, não castiga. Quem ama, não perdona. Porque o perdão implica em um sentimento negativo antes. E Deus não o tem. Deus nos vê como micróbios pensantes. Micróbios, vírus pensantes. Este universo grandioso. Então, me cabe dizer, muitíssimas graças, Deus meu. Muitíssimas graças por todo o que me has donado, por todo o que puedo mirar, por todo aquello que vibra, que canta, que habla e no universo. Muitíssimas graças, Senhor, porque eu puedo mirar a mi amor. Puedo decirte, te amo, pero delante de mis ojos, que me permite ver la tierra, el cielo y el mar, me detengo a mirar las flores em todos os colores. Muitíssimas graças, Senhor, por la mirada minha. Pero eu descubro aqueles que são cegos, que não podem mirar, e por ellos eu juego piedade. Porque sei que um dia depois desta luta volverão a mirar. Graças por los oídos míos, oídos que oyen la música de los inmortales, las músicas populares, las músicas de la ciencia, las músicas del corazón. Sin embargo, encuentro na terra aqueles que não conseguem escutar, e eu sei que depois desta lida, e na outra vida volverão a caçar. Graças, Senhor, porque eu puedo cantar por a voz minha,
por la voz del ganadero, por la voz del científico de consuelo, por la voz dúlcida y tierna de la madre, del padre del amor. Sin embargo, hay en la tierra aquellos que sufren de afasia, que no hablo a la noche, que no hablo de día. Oro por ellos, porque sé que después de este vivir, volverán a gritar e a sentir. Muitíssimas graças por mis manos, manos de adioses, manos de ternura, manos que libertam de la amargura, manos de los abrazos, manos de psicografias, de poesias, manos de cirurgias, manos de adioses, por las manos que en el seno envuelve um corpo ajeno e por meus pés que me llevam a caminhar. Gracias porque puedo bailar. Pero delante del cuerpo mío quero decirte gracias, Senhor, porque há tantos que são limitados, paralisados. Eu sei que depois de esta reencarnação, eles também bailarão. Gracias por mi hogar. É tão maravilhoso ter um hogar, seja uma mansão, seja um lugarcito, seja um palácio, seja um lugar de dolor, pero que adentro de ele haja a presença do amor. Amor de madre, de padre, de mulher, de marido, de parceiro, de hijo. Ai, Senhor, a presença do amor. Pero, se acaso eu não tenho a nadie, não tenho a nada, sequer um gato ou um perro para acompanhar-me, quero dizer-te, Padre meu, que te amo a ti e te quero dizer graças porque nasci, graças porque creio em ti, por tu amor, graças, Senhor, por sua atenção. Muitíssimas graças, Senhor.